Olá, eu sou Maurício Ferro, repórter do Poder 360, e hoje estamos aqui com o deputado Coronel Tadeu, PSL de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo. Maurício, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade. Prazer é meu de recebê-lo. Deputado, a gente vai conversar hoje sobre uma série de assuntos, mas queria começar conversando com o senhor sobre um dos temas que eu acho que está em alta na Câmara, que é a prisão a partir da condenação em segunda instância. Hoje tem inclusive uma reunião, hoje na terça-feira tem uma reunião entre o ministro Sérgio Moro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está prevista também a participação do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Queria perguntar ao senhor qual que é a sua opinião sobre esse assunto e como que estão sendo os trabalhos em relação à proposta de prisão a partir da segunda instância na Câmara. Eu, muitos deputados e toda a sociedade de bem, vamos deixar bem claro, de bem, estamos querendo que, após a condenação em segunda instância por um órgão colegiado, qualquer indivíduo vá para trás das grades. O que aconteceu no Brasil é surreal. Nós temos um código que é de 1940, o Código de Processo Penal de 1941, e até então toda condenação em segunda instância levava o criminoso, o condenado, atrás das grades. Bastou que políticos envolvidos com corrupção, com propinas, fossem condenados para se afrouxar essa regra. É inaceitável que o nosso Poder Judiciário tenha esse tipo de comportamento. Ou seja, até 2009 era cumprido o previsto no Código de Processo Penal. Sujeito condenado em segunda instância ia atrás das grades mesmo. Em 2009 começaram a acontecer as primeiras condenações do escândalo do Mensalão. Zé Dirceu, Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, e nós tivemos então a primeira vez que políticos envolvidos em escândalos, que era uma operação realmente grande, fossem parar atrás das grades após a condenação em segunda instância. E aí então se afrouxou a regra. Começaram a entender que a condenação em segunda instância não era suficiente para se executar o que está previsto na condenação, que é sentença condenatória transitada em julgado. Em 2016, um outro capítulo dessa novela. O Supremo Tribunal Federal, ele decide que realmente a prisão tem que ser efetivada na segunda instância. Muito bem. Voltamos então ao que era antes de 2009. Mas durou pouco, até que o ex-presidente Lula fosse então condenado em segunda instância e voltasse, e aí então atingisse fatalmente a cabeça do Lula. E aí ele vai para a prisão e novamente se levanta essa questão. E infelizmente essa questão foi julgada a semana passada ou retrasada e o resultado foi perverso para o Poder Judiciário, para todos nós que lutamos realmente por justiça nesse país e para a sociedade em geral. Novamente eu reforço, a sociedade de bem. O tema ganhou muita força, o tema virou explosivo. E aí então se levantou os projetos que haviam dentro da casa, tanto da Câmara como do Senado, falando da prisão em segunda instância. Destaco a PEC 410 do deputado Alex Manente, e essa PEC então entrou em pauta de uma hora para outra. Aí a gente vê que quando o assunto é importante, as coisas andam dentro da casa, o que não deveria ser assim, mas de qualquer forma entrou na Comissão de Constituição e Justiça, houve muita discussão, foi trocado o texto, porque da forma que estava possivelmente não atendesse realmente os propósitos dos deputados, poderia ferir cláusulas pétreas, e então na troca do texto foi aprovado por 50-12, uma vitória esmagadora. E agora nós temos um caminho árduo, mas árduo mesmo, Maurício, para se percorrer, para se aprovar essa prisão em segunda instância, que é tramitar por uma comissão especial e posteriormente em plenário, dependendo inclusive da boa vontade do presidente da casa, para se pautar e conseguir 308 votos. Não é fácil, Maurício. Eu estou há 1 ano apenas naquela Câmara dos Deputados, vejo como é difícil você aprovar pautas tão importantes como essa.
E agora a nossa batalha, e não só minha como deputado, mas principalmente do povo, que pressione realmente o seu deputado, porque numas contas ainda não tão corretas, nós estamos aí perto, buscando mais 36 apoios aproximadamente, vamos chutar para 40, para a gente ter uma sobra de deputados comprometidos na aprovação dessa PEC que vai começar a tramitar na comissão especial. Pois é, o senhor comentou que está há pouco tempo na Câmara. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor era justamente essa. Qual que está sendo a impressão do senhor em primeiro mandato sobre a Câmara, sobre as articulações da casa? O que o senhor acha? O que o senhor está vendo? Elas são difíceis em alguns temas e extremamente fáceis em outros. Tem determinadas pautas que elas acabam sendo um consenso entre todos os deputados, entre os líderes, e esses líderes repassam para os seus parlamentares, que é assim que funciona. Tem determinadas pautas que são fáceis realmente de passar, mas tem determinadas pautas que enroscam no entendimento de alguns, e aí realmente não anda. Então, esse trabalho de convencimento, de debates, ele é muito interessante. O problema todo é que ele é muito demorado. Eu vim de um mundo onde tudo acontecia muito rapidamente na vida. O relógio parece que andava numa velocidade completamente diferente do que anda na Câmara dos Deputados. É desafiador, é bem desafiador mesmo, você realmente ter que convencer as outras pessoas, apresentar argumentos convincentes para que você possa buscar um entendimento. Agora, as pautas mais difíceis, elas são realmente muito complicadas. O senhor tem algum exemplo de uma pauta mais difícil, de uma pauta mais fácil, que foi consenso de todos? Sim, eu vou lembrar de um projeto do deputado Luiz Lima, em que se previa desarmar o sujeito que agredisse a sua mulher ou agredisse alguma mulher e tivesse um porte de arma. Foi pacífico. Todo mundo entendeu que esse sujeito realmente não pode mais portar arma. Isso passou rápido, ficou muito bom. Uma pauta complicada, que foi difícil o convencimento. Eu mudo de assunto, saio da questão de arma e vou para a questão das bagagens dentro dos aviões, que foi uma pauta realmente difícil de convencer os deputados de que havia necessidade das empresas aéreas em cobrar pela bagagem dos passageiros, para que nós pudéssemos atrair empresas de fora para trabalhar aqui no Brasil e propiciar uma concorrência maior, porque hoje nós só temos apenas 3 companhias aéreas. Então fica uma concorrência muito fácil e os preços sobem. Se você conseguir colocar mais empresas aéreas no mercado, você propicia uma concorrência e aí a tendência do preço é cair. Então, esse tema específico da bagagem, eu atuei bastante porque tem uma ligação muito próxima ao setor da aviação. Então, são 2 exemplos onde um passou fácil e o outro não foi tão fácil assim, mas passou também. Falando um pouco do setor da aviação, me parece que o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, ele quer agilizar a celeridade na concessão de alguns aeroportos. É esperado, inclusive, para o ano que vem, a concessão de alguns como Santos Dumont, se não me engano, Congonhas também. Posso estar enganado, mas me parece que é isso. Essa concessão desses aeroportos também tem como objetivo atrair empresas de fora para baratear o preço das passagens. Então, uma coisa ligada na outra, me parece, inclusive pelas explicações do próprio ministro. O que o senhor acha, o que o senhor está vendo de movimentação nesse setor, inclusive para baratear, para trazer para o consumidor preços mais baratos? Bom, primeiro um elogio ao ministro Tarcísio, nosso homem do asfalto. Ele é uma pessoa fantástica, um trabalhador incansável. Deixo aqui registrado mesmo o belíssimo trabalho que ele vem fazendo no setor da infraestrutura. Com relação às concessões de aeroportos, tem determinados aeroportos que eram verdadeiras rodoviárias, ou seja, aquele ambiente bem feio, não era agradável. É claro que existem rodoviárias que têm um aspecto muito bom, mas tem aeroportos e aeroportos. O aeroporto de Florianópolis era um que estava bastante degradado e após a concessão ganhou uma roupagem nova, uma maquiagem nova. Então é um ambiente muito bom, é dinheiro da iniciativa privada, que gerou emprego, muito emprego por sinal,
e está lá um belíssimo aeroporto. Quem pousa em Florianópolis acaba percebendo o quanto melhorou o aeroporto daquela cidade. Com relação às concessões, nós temos algumas concessões ainda nos modelos antigos, né? E essas concessões, elas de vez em quando, elas apresentam alguns problemas, como é o caso de Viracopos, que realmente não se sustentou. E não se sustentou, particularmente, eu vou dar o meu palpite, né? A Infraero, ela é um peso na concessão, porque a Infraero, ela é sócia na concessão com 49%. Isso é muito ruim, porque ela ela participa dos lucros, mas não participa das despesas. Então não funcionou muito bem. O novo modelo de concessão do Ministério da Infraestrutura, ele prevê 100% da concessão. Ou seja, é teu, você se vira e você tem possibilidade de ganhar dinheiro de todas as formas. É o que se diz ao empresário que quer investir. Ele vai ganhar na concessão de espaço, na concessão de propaganda, né, nas próprias tarifas aeroportuárias, e vai então pagar um valor X ao governo federal que nós chamamos de outorga. Então, essa outorga é o preço pela concessão. Santos Dumont e Congonhas são os dois maiores aeroportos do país, com uma movimentação absurda de passageiros e de voos, consequentemente. Então, serão as maiores concessões, com certeza são as que irão atrair mais investidores, em especial de fora. Esses vão vir realmente com as garras para fora para ganhar essa concorrência, porque realmente é o filé mignon da aviação. Nós esperamos que, junto com o Santos Dumont e junto com o aeroporto de Congonhas, irão ser licitados outros aeroportos, justamente para que essas empresas não fiquem só com o filé mignon, que elas possam desenvolver outros aeroportos. E aí eu tenho certeza absoluta que esse modelo vai ser muito bem sucedido. Uhum. E isso vai passar também por uma redução do preço das passagens, porque o que o consumidor vê desde a crise da Avianca, pelo menos, é que os preços foram lá para cima. Eu, inclusive, há pouco tempo estava conversando com um comandante, com um piloto, e ele próprio comentou, olha, quando a Avianca caiu, né, as passagens elas reduziram, os preços foram lá para cima, todos os voos estão lotados, e isso acabou sendo muito ruim para os consumidores, e ele próprio estava se queixando disso também, né, da operação, da burocracia com a operação. Então, essa concessão dos aeroportos, ela vai ser benéfica também para o consumidor a partir do momento que ela eventualmente permita uma redução das passagens? Sim, há uma parte do preço da passagem, que compõe o preço da passagem, ela diz respeito à estrutura aeroportuária. No momento em que você passar para a mão da iniciativa privada, ela vai ter condições de realmente de abaixar os seus preços, né, fazer preços mais camaradas para as companhias aéreas, e aí está a ligação entre o preço da passagem e o serviço aeroportuário. Isso realmente pode acontecer. A questão da Avianca foi uma infelicidade muito grande, uma má gestão da companhia aérea, que deixou 7.000 pessoas desempregadas, infelizmente, mas graças a Deus essas pessoas já estão aos poucos sendo acomodadas em outros lugares. E o fato das passagens terem subido é algo completamente natural dentro da economia, né? Mas a oferta é pequena e a procura é grande, com certeza o preço sobe, né? E deu uma acomodada, deu uma baixada, mas ainda nem tanto. Nós precisamos mesmo de mais companhias aqui no Brasil, destravar esse mercado, trazer. Existem companhias que querem vir trabalhar no Brasil, mas as dificuldades, né, a segurança jurídica que nós damos, a complexidade das nossas leis acabam inibindo. E essa é a maior luta, né, para desregulamentar e facilitar a entrada das empresas aéreas. Mudar as leis, passa pelo legislativo. Com certeza. Tá, então eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para o senhor quais são as possibilidades de lei para desburocratizar esse setor, já que é um setor que o senhor tem um foco, né, muito grande pela conversa que a gente estava tendo, e queria também perguntar ao senhor quais são as outras áreas que o senhor considera muito importantes e que precisam de um aperfeiçoamento legislativo também. Então vamos lá, para dar um exemplo sobre esse assunto da aviação,
nós temos uma revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7565, se eu não me engano. Ela está em trâmite no Senado, né, e passa por algumas alterações. Alguns pontos que estão sendo mexidos nessa lei vão facilitar as relações entre as empresas e os órgãos que regulam a aviação brasileira. Um outro exemplo é a questão das regras trabalhistas, né, que ainda elas são mais ou menos perversas, né? Por exemplo, é a questão de judicialização, não trabalhista, desculpa, questões civis. Judicialização. As empresas hoje sofrem muito com a judicialização dos passageiros. Vou dar um exemplo para você. O voo atrasou 15 minutos por problemas de meteorologia, ou o voo foi cancelado por problemas de meteorologia. O passageiro ele entra na justiça, só que a companhia não tem culpa. Inclusive, o próprio contrato que é estabelecido entre o passageiro e a companhia aérea prevê essa possibilidade, né, de o voo ser cancelado em função do mau tempo, né, justamente atendendo a questão da segurança, que é primordial. Só que o passageiro ele entra com uma ação na justiça porque ele foi prejudicado. Tinha que ter o voo a qualquer custo. Mas como? Não dá para decolar, o aeroporto está fechado. O avião não manda no aeroporto. O aeroporto diz, você não entra e você não sai, né? E aí, só que nessa judicialização, nessa briga, quem arca é a empresa. Porque ela vai a juízo, já gasta com advogado e fica à mercê da decisão de um juiz de pagar ou não, de reembolsar ou não, ou de indenizar ou não. Então, esse é um problema que mata realmente a aviação brasileira e a gente precisa cuidar disso. Mas a empresa raramente acaba sendo punida num caso como esse, em que não, o aeroporto ao contrário, é fechado. Não, ao contrário. Ela é punida, mas só o fato de acontecer a demanda judicial, um advogado hoje, pela tabela da OAB, se não me falha a memória, né, o valor mínimo que ele pode cobrar para fazer um atendimento desse é R$ 2.500. De repente era uma passagem de 300. Sem dúvida alguma, mas o percentual de pessoas, de passageiros que entram na justiça contra a empresa por um caso como esse é um percentual mínimo e pesa muito mais no bolso do consumidor. Maurício, eu garanto para você que não é mínimo, ele é grande e pesa. Às vezes a gente não tem conhecimento. Eu estou para fazer uma audiência pública justamente para discutirmos essa questão da judicialização e chamarmos alguns desembargadores, representantes dos tribunais de justiça nos estados, né, para que tenham ciência desse problema, né, e não fiquem, assim no jargão que a gente usa, né, achando pelo em ovo, né? Só de você citar a empresa aérea e ela gastar com advogado, só aí você já conseguiu um problema a mais para a companhia aérea. O senhor tem algum número para... Não, ainda não. Estimativa? Não, eu não vou chutar, eu apenas conversando com alguns representantes das companhias, eles me passaram essa demanda e me pediram essa ajuda. E eles falaram, isso complica muito no Brasil. O Brasil hoje, ele detém o dobro de ações judiciais do mundo inteiro. Então o número realmente ele é grande. Entendi. E outras áreas que o senhor considera também uma prioridade para passar por alguma mudança legislativa, algum aprimoramento? Olha, a questão de... Quando você fala em desburocratização, eu vejo ainda... É uma visão minha, né? A questão das agências que nós temos do governo que regulam todos os mercados, mineração, setor elétrico, a própria aviação civil através da ANAC, você tem a ANA, né, Agência Nacional de Águas. Então, existe uma burocracia muito grande que essas agências elas impõem aos setores. E isso eu acho extremamente desnecessário. Você poderia deixar caminhar mais livre para que o empresário realmente pudesse aliviar a vida do empresário, né, no respectivo setor. Eu dou um exemplo prático aqui que me veio na cabeça nesse momento. Era uma questão que até foi resolvida, né? A burocracia para você, por exemplo, abrir um frigorífico. Eu peguei 3 casos como esse, que são frigoríficos lá de São Paulo, frigoríficos que vão gerar de 200 a 500 empregos, né, porque são de tamanhos diferentes, mas são empregos.
E os empresários estão aí há mais de 1 ano e meio, estavam, né? Há mais de 18 meses com uma papelada parada, justamente aguardando uma decisão e uma autorização para que o frigorífico pudesse abrir e operar. Então, a burocracia desse país é muito grande. Então, eu posso ficar aqui horas e horas falando com você, né, e lembrando de casos e mais casos assim que são verdadeiras novelas, e você não acredita que isso acontece, né? Eu não sou empresário, né, mas dou total apoio a esse sujeito corajoso que pega o seu dinheiro, investe aqui no Brasil, gera emprego e toma sarrafada nas costas o tempo inteiro dos órgãos públicos. Então nesse ponto eu sou bem liberal com as coisas mesmo. Você tem que estabelecer um mínimo de segurança, um mínimo de qualidade, não tem a menor dúvida. Mas do jeito que é feito no Brasil é surreal. Na avaliação do senhor, então, as agências reguladoras, elas travam, por exemplo, um empresário que está querendo contratar, admitir funcionários? Muito, e não é pouco. Certo. E, deputado, mudando agora um pouco de assunto, em relação ao PSL, o partido do senhor, como que está a questão do PSL em relação, por exemplo, a deputados que passam hoje pelo Conselho de Ética, que disseram que vão se desfiliar, como que está essa confusão que tomou grande parte do noticiário nas últimas semanas? Nós precisamos entender algumas coisas para comentar desse assunto, né? Primeiro, o partido ele tem regras, né? E eu acho que muitos deputados, principalmente os do PSL, nós somos em 53 deputados e apenas 3 são antigos na política. Todos os demais são novatos, como eu. Uma bancada muito jovem, muito inexperiente. E é preciso conhecer as regras para entrar no jogo, porque senão você vai jogar errado. O PSL, então, como uma bancada grande, passou a haver muita disputa interna de poder. E nós não tivemos uma pessoa que conduzisse isso de uma forma mais tranquila, mais amena, de uma forma mais serena, né? Infelizmente, o líder que foi escolhido no começo, que é o delegado Valdir, ele não deu conta do recado. Ele falhou realmente na sua função de líder, de não permitir que realmente um ou outro deputado escapasse com um determinado comportamento, né? E ele foi cada vez mais colecionando insatisfações. Então chegou um momento que praticamente o partido todo queria trocá-lo. E aí o grupo se dividiu. Ao mesmo tempo que isso foi acontecendo dentro da Câmara, onde começou a haver essa divisão, também começou a haver uma insatisfação do presidente da República com a direção nacional do partido em relação às contas. O presidente Jair Bolsonaro, corretamente, se preocupou como é que estavam sendo geridos os recursos do fundo partidário que passaram a ser depositados na conta do partido. É uma preocupação dele, ele tem todo o direito de se preocupar, porque é o presidente da República e é membro do PSL. E nesse outro capítulo dessa novela, o presidente também ficou muito insatisfeito com o comportamento da direção nacional do partido. E ele, uma vez que se sentiu desconfortável, ele simplesmente deu um jeito de sair. E saiu. Ele pode. Como ele não foi atendido naquilo que ele queria, ele simplesmente desistiu do partido e, por ser um cargo majoritário, ele e os senadores podem fazer isso, né? Por ser um cargo majoritário, ele se afastou. Só que embaixo, aqui na Câmara dos Deputados, né, nos cargos proporcionais, né, houve uma divisão muito grande. Quem possivelmente acompanharia o presidente e quem possivelmente não acompanharia. E aí realmente esse racha ficou bem claro, ficou bem estabelecido. Existe um grupo que está realmente junto ao presidente nacional, que é o deputado Luciano Bivar, e um grupo que está junto com o presidente da República, que inclusive fez o lançamento na quinta-feira passada
da nova sigla que ele pretende montar, que chama-se Aliança pelo Brasil. Alguns parlamentares declaradamente, né, estiveram nesse evento e estão aí ajudando, como se fala, participando da criação desse novo partido. A criação do partido é legítimo, só que esse comportamento desse deputado pode gerar uma questão, pode suscitar uma questão de infidelidade. Tanto é que hoje no PSL, por alguns comportamentos fora do comum, fora do ambiente político, geraram 19 processos no Conselho de Ética. Eu nem sei exatamente se é esse o número, eu estou aqui chutando pelo que eu ouvi dizer, porque no papel de verdade eu não vi, né? Mas aproximadamente 19. Então nós temos, vamos supor que esses 19 sejam verdadeiros, né? Então nós temos hoje 19 parlamentares do PSL que estão respondendo alguma questão no Conselho de Ética do partido. Certo. E, deputado, o senhor mencionou a divisão no PSL do grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro, um grupo ligado ao presidente nacional da sigla, deputado Luciano Bivar. De qual lado o senhor está? Aí é que está. Essa é uma outra confusão que eu faço questão de deixar bem claro. Eu estou do lado do presidente, sempre. Presidente Jair Bolsonaro. Do presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Entretanto, eu não posso estar em nenhum momento também longe do meu presidente nacional, do partido, que é o Luciano Bivar. Né? Seria uma incoerência muito grande. Né? Eu estaria demonstrando a minha total infidelidade ao partido, né? E eu não posso fazer isso. Né? Então, eu estou realmente ao lado do presidente. Aliás, eu vou fazer até uma correção, Maurício, que isso é uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Nenhum deputado do PSL é contra o presidente da República. Nenhum. Todos os 53 foram eleitos, né, apoiando as pautas do presidente Jair Bolsonaro. Melhor que isso, todos eles votaram quase que 100% as pautas do governo. O número que foi divulgado é 98, e eu imagino que tem aí uma quebra nesse número, justamente porque algumas pautas o próprio governo liberou cada deputado de votar. Olha, essa questão para mim você decide da forma que for mais conveniente para você. Então aí é onde, nesses 2%, é que o PSL, um ou outro deputado praticamente votou por conveniência própria e não por conveniência do partido ou do governo, e por isso que não deu 100%, mas é a bancada mais fiel. Então, se veiculou muito na mídia essa questão dos deputados serem traidores. Nenhum é traidor, absolutamente nenhum. Apenas num determinado momento de disputa do poder, e aí eu tiro o presidente fora dessa disputa, eu volto só no nosso contexto de Câmara dos Deputados e 53 deputados, nesse contexto de disputa por poder é que houve esse racha. Uns ficaram de um lado, outros ficaram do outro lado. Então, nesse momento, eu estou junto de um grupo, né, que, inclusive, declaradamente eu digo isso, eu não tenho medo nenhum de fazer essa afirmação. Eu também queria a troca do Waldir, né? Mas eu era favorável à escolha de uma liderança, não por imposição, mas por um processo de votação. E eu acabei ficando do lado que, teoricamente, o que hoje a imprensa chama de do lado bivarista e não bolsonarista. Mas, na verdade, eu estou no partido ali, e junto com o presidente Bolsonaro também, votando com ele o tempo inteiro. Com a criação da Aliança pelo Brasil, o senhor pretende trocar de partido? Olha, tudo vai depender do tempo, né? Que esse partido vai ser criado. Não é fácil criar partido, nós temos aí uma fila. Eu vou dizer para você que sim, né? Mas fica difícil você também fazer uma afirmação dessa, é muito delicado você dizer... me interessa estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, porque eu cheguei aqui realmente caminhando ao lado dele, né, expondo a foto dele o tempo todo. É uma pessoa honesta, uma pessoa muito, muito simples e tem uma pauta realmente que se encaixa muito com o meu perfil de vida, com a minha trajetória na Polícia Militar, na aviação.
Então, se eu puder estar ao lado do presidente, não há problema nenhum, vou estar. E para encerrar esse assunto de PSL, o senhor mencionou que o presidente estava certo nas demandas dele por mais transparência no PSL, por saber das contas do partido. Na avaliação do senhor, falta realmente transparência no PSL, como o presidente Jair Bolsonaro já falou? Não. Possivelmente esse processo tenha demorado um pouco e isso irritou o presidente. Então, temos que ser bem claros, o PSL disponibilizou toda a prestação de contas, inclusive a própria imprensa pode checar item por item, está lá no site oficial do PSL, que é psl.org, e todos aqueles que quiserem suscitar alguma dúvida vão lá, esclareçam. Se tiver alguma dúvida, vai até a executiva, peticiona, pede informações, porque hoje está muito claro. Então, mas acredito eu que isso possa ter vindo um pouco tarde demais. Tá certo. E, deputado, agora falando o senhor mencionou agora há pouco que vem da Polícia Militar, e aí eu queria aproveitar esse gancho para tratar com o senhor de uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Sem dúvida. Que é sobre a quebra da placa na semana passada, exatamente. Exato. O senhor se arrepende de ter quebrado a placa? O que passou na cabeça do senhor para quebrar? Quais foram as razões, os motivos? Não me arrependo. E vou te explicar por quê. Aquela charge, ela é uma ofensa. Eu peço a cada um dos cidadãos que estejam vendo essa entrevista nesse momento e analisem a figura que foi colocada. E o contexto é pior ainda. A situação é dantesca, Maurício. Você está numa exposição sobre o racismo, praticando o racismo, só que dessa vez contra os policiais militares. Exposição maravilhosa. Então eu vi aquela exposição e num determinado momento vi aquela figura, achei aquilo inacreditável. Procurei pelo responsável da exposição naquele momento, não achei o responsável, não encontrei o responsável. Aí fiz a retirada do cartaz da parede. Num primeiro momento eu retirei o cartaz e aí veio uma pessoa aos berros, ofendendo, e não sei quem era a pessoa, né? E numa discussão ali eu fui desafiado em algum momento e eu simplesmente disse assim, tudo bem, você quer voltar esse cartaz, você vai voltar agora, você vai voltar esse cartaz quebrado. E realmente eu quebrei o cartaz, que era extremamente ofensivo aos policiais do Brasil. Eu digo aos policiais porque é muito claro a cena. Se você olhar o cartaz, era um indivíduo, né, um homem desenhado, uniformizado, com uma arma na mão, com boina, com um braçal no ombro, né? Então ninguém vai falar que aquilo é um padeiro, ninguém vai falar que aquilo é um professor, que é um médico, que é um engenheiro. Ali declaradamente é um policial, com uma arma fumaçando, né, fumegada, saindo a fumacinha do cano, com um indivíduo atrás deitado, 2 projéteis de bala e esse indivíduo ainda algemado. Então isso o que é? É uma cena de uma execução. E embaixo escrito, o genocídio de pessoas negras, de pessoas da raça negra. Então isso dava a clara notícia de que os policiais do Brasil são genocidas, em especial das pessoas de raça negra, o que é uma mentira. A polícia realmente ela tem o seu confronto quase todos os dias em algum lugar do país, existe um confronto armado, isso é notório. A população brasileira predominantemente ela é da raça negra, fora aqueles que por conveniência que são pardos e se declaram negros, e isso é fato também. Então isso faz com que esse discurso de que se realmente se mata mais negro, ele ganha até mais força, mas não que a polícia vá escolher os negros como seus reais oponentes e as suas futuras vítimas fatais. Isso é o que não pode ser dito, né? A polícia do nosso país, ela jamais escolhe o seu oponente. O oponente aparece na vida do policial, seja ele branco, negro, pardo, japonês, amarelo, branco, do jeito que for, né, enfrentou a polícia vai combater.
Então, essa ofensa ela foi feita, né, dentro da Câmara, né, isso declaradamente foi feito, e eu tenho uma qualidade de não me omitir, né, absolutamente em nada que eu vejo de errado. Eu vou tomar uma providência. Inicialmente eu iria só retirar o cartaz, né? Como fui ofendido na sequência, eu simplesmente quebrei o cartaz e aí o cartaz ficou quebrado no chão. Foi essa a decisão que eu tomei naquele momento. Um detalhe importante, só para esclarecer, é que eu não sabia que 2 deputados já tinham passado por ali e já tinham oficiado a casa para que aquele cara fosse tomado uma providência pela curadoria, pelo presidente, sei lá qual é o trâmite que iria se adotar administrativo dentro da casa. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria aguardado realmente a decisão do presidente, que também foi contra. Diga-se de passagem. Ele não me apoiou no ato, mas que foi contra realmente a divulgação daquele cartaz, isso ele também foi. Pois é, eu ia perguntar para o senhor se a melhor forma de protestar num caso desse, de discordância, não seria aguardar ou procurar outros meios de retirada do cartaz que não fossem a retirada por vontade própria. Eu concordo, né? com você que própria. Realmente é discutível. Poderia ser feito de outra forma. É discutível. Mas determinadas coisas você precisa estancar a ofensa na hora. Deputado, aí agora uma outra pergunta relacionada a esse assunto. Eu vou citar o caso do Rio de Janeiro, não é o seu estado, mas é o meu. Então, então eu tenho um pouco esse cenário como pano de fundo. A gente tem no Rio de Janeiro, a partir agora desse governo do governador Wilson Witzel, um crescimento muito grande do número de mortes em decorrências de operações policiais. Moradores de comunidades, eles se queixam muito da conduta da polícia. O senhor acredita que há um excesso na conduta da polícia militar a partir desse governo, desse caso, Wilson Witzel? Não, eu vou te explicar por quê. O Rio de Janeiro ele tem um problema muito sério com o tráfico de drogas. Há muitos anos naquela cidade, a situação ela foi deixando de lado, as autoridades foram largando mão de combater o tráfico e o tráfico cresceu, é notório. Né? Aí vem um governador que não chegou a implantar tolerância zero, mas ele falou assim, eu vou cercar os narcotraficantes, os contrabandistas de arma, de uma forma que os outros governos não fizeram. É uma postura corajosa e necessária, porque o Rio precisa disso. O número de mortes no Rio, de pessoas que morrem por conta do tráfico, por conta de dívida, ele é absurdo. Você precisa estancar isso. Você precisa fazer isso com inteligência e com operações policiais, sem dúvida nenhuma. Não tem como você entrar. Infelizmente, em qualquer comunidade ou favela, eu acho que o pessoal não liga eu falar favela, né? Eu sou da moda antiga, espero que você não ligue. Então, às vezes é tão difícil que muitas vezes eu tomo às vezes algum puxão de orelha, não, olha, coronel, não fala mais favela, fala comunidade, né? Mas eu sou a moda antiga, né? Então não quero denegrir ninguém que mora numa comunidade, porque eu mesmo na minha infância o local onde eu fui criado não era lá tão agradável assim também. Não era uma comunidade, mas era um bairro muito simples, né? E nós tínhamos a proximidade. Naquela época era muito raro você ver o tráfico de drogas, mas tínhamos assim uma proximidade com, de vez em quando, alguém aparecendo com drogas para vender, e naquela época era só maconha mesmo, né? Mas, infelizmente, uma boa parte da nossa população brasileira moram em locais onde o traficante adora se instalar. Isso é fato. Ele adora se instalar por quê? Porque ele usa a comunidade como escudo. E aí, normalmente a imprensa quer culpar a polícia, né, pelas operações policiais que são necessárias. Chega uma hora que não tem jeito. Você precisa, está tão ruim aquele troço. O tráfico pegou a criança, pegou o adolescente, pegou o adulto. Não é legal isso. Você permitir que o Estado permita que as crianças
que o governo tenha que disputar uma criança com um traficante. Você precisa agir, precisa de coragem. Isso vai ter algumas insatisfações? Não tenho a menor dúvida que vai. É preciso ter muito cuidado, não é uma operação fácil de fazer, mas ela precisa fazer, ela precisa ser feita. Em São Paulo, você já tem uma realidade um pouco diferente. Eu vou dizer para você assim, Maurício, lá o vagabundo, o traficante, ele não desafia a polícia. Porque se ele desafiar, a polícia vai para cima. De vez em quando, nós temos alguns problemas também em alguma comunidade em São Paulo, como, por exemplo, recentemente nós tivemos lá em Paraisópolis, que deu uma reviravolta dentro da comunidade lá, né, e os bandidos vieram para cima da polícia, nós perdemos um sargento Ruas. Mas no estado de São Paulo é muito mais raro acontecer do que no Rio de Janeiro, porque lá se controla mais, se combate mais, né? E essa permissibilidade que ocorreu no Rio não ocorreu em São Paulo, graças a Deus. Mas todos nós sabemos que qualquer comunidade nós temos 95% de pessoas boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e 5% que infernizam a vida de todo mundo. Concluindo o assunto da política lá no Rio de Janeiro, no caso específico do Rio de Janeiro, o senhor mencionou que a política lá ela pode gerar algumas insatisfações. Além de insatisfações, ela tem gerado também mortes, como o caso, por exemplo, da menina Ágata, de 8 ou 9 anos, não me recordo agora, mas que acabou morrendo, vítima de uma bala perdida nas costas. E além da menina Ágata, muitas outras pessoas inocentes elas estão morrendo, porque o governador ele implementou uma política de atirar, né, nas pessoas, né, de execução, que ele mesmo admitiu isso no início do ano, no início do mandato, e que carece de números, né, o famoso tiro na cabecinha, que ele citou durante a campanha, e que ele confirmou que isso era de fato uma política que já estava em andamento, mas sem apresentar números. Além disso, tem um helicóptero que atira também nas pessoas, que ficou apelidado de caveirão voador. E fazendo um paralelo com o que o senhor mencionou, sobre operações serem necessárias e com inteligência. Me parece que é a inteligência que vai salvar a vida dessas pessoas. Né? Uma operação com poucos tiros, mas efetiva. E que é possível, já tem casos também. Não parece ao senhor também que algumas políticas, como o helicóptero que atira e que deixa uma comunidade inteira refém, ou que execuções de tiro na cabecinha, não parece que essas formas de agir, de combater o tráfico de drogas, são equivocadas e que a solução passa pela inteligência policial? Bom, primeiro que não é equivocada. A inteligência você usa ela basicamente para 3 coisas. Primeiro, para interceptar droga, que seria o melhor de tudo, para identificar aonde são os pontos de venda e terceiro, quem são os cabeças que conduzem o narcotráfico. Basicamente para isso, mas você pode avançar nesse terreno. A inteligência, se você identificou a droga, está resolvido o problema, a droga não chegou no seu destino. Agora, identificar os pontos de venda e identificar os traficantes, né, depois você faz o que com essa informação? A inteligência já atuou. Aí você vai atuar pontualmente. No momento em que você vai atuar pontualmente, você já fechou o círculo de risco. Ele já é pequeno, mas ele existe. Não tem a menor dúvida que ele existe. E quando você vai para o combate, né, nenhum policial lá vai para matar pessoa inocente. Ele vai para matar o traficante. O problema é que o próprio traficante usa a sociedade como escudo. Então o bandido não é a polícia, o bandido, nós já temos ele. Né? E aí você realmente precisa, por isso que eu falo para você que é muito cuidadoso, você precisa realmente ter muita percepção do perigo que você está e do perigo que você está colocando à sociedade. Mas a polícia ela precisa agir. E às vezes os acidentes acontecem, como é o caso da menina Ágata. Uma fatalidade, uma pena ter acontecido isso realmente,
né? A gente sabe que é lamentável, mas em nenhum momento, né, se o policial que eventualmente ele acertou nessa menina, ele queria acertar nela. Realmente ela pagou o preço de uma guerra entre a polícia e o crime organizado que nós temos nesse país, né? Então, e nós precisamos dar conta disso, né? Acabar com essa guerra vencendo o traficante e não sendo derrotado, né? E colocar a sociedade num plano de segurança aceitável. A pergunta central é, nesse ponto, como poupar vidas? Como ser efetivo e poupar vidas? Treinamento. Muito treinamento. Esse vai ser a chave do sucesso de qualquer operação. Lembre-se que você está indo para uma guerra. O soldado bem treinado vai ter uma probabilidade muito maior de ser vitorioso, sem ceifar vidas de inocentes e atacando exatamente o bandido. Precisa de mais treinamento? E que tipo de treinamento? Treinamento tático. Você está num campo de operações. Aí você tem que treinar. É tiro mesmo, tiro de precisão mesmo para atingir só o marginal, né? E é um tiro complicado de você fazer, porque você está em movimento, você está carregando uma arma, você está carregando equipamentos. Então não é um tiro tão simples de você fazer, não. Mas precisa treinar muito, muito. Quanto mais você treinar, melhor você estará no campo de batalha. Certo. Deputado, aí agora a gente vai para a parte das perguntas que a gente sempre faz, Perfeito. De temas gerais, é meio que um bate-bola. A primeira delas, o senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Não. O senhor é a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Não. O senhor é a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Sim. É a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Sim. A favor ou contra o projeto da escola sem partido? Escola sem partido, sim. A favor ou contra a redução da maioridade penal? Sim. A favor da redução do número de deputados no Congresso Nacional? Sim. Esse tem que falar sim 2 vezes. É a favor ou contra o sistema de capitalização? Eu sou a favor. É a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Não. E a pergunta final. O Poder 360 ele completa 5 anos no ano que vem, em 2020. Ele é um veículo de comunicação que pratica jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Qual que é a importância de veículos assim, nativos digitais, para o jornalismo no Brasil? O maior crédito que eu dou para empresas de comunicação como o Poder 360 é a imparcialidade que vocês praticam. Então eu sou, além de ser um amante desse tipo de empresa de comunicação, eu sou um incentivador e sou um apoiador. Mais e mais empresas como o Poder 360 deveriam surgir nesse país para que a gente não tivesse um direcionamento da informação. Essa é a parte mais importante, de você praticar um jornalismo realmente isento, onde você sempre permite que ambos os lados, os antagonistas, né, politicamente ou ideologicamente falando, possam se manifestar a respeito de um determinado fato. Deputado, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Maurício. Sucesso para você, né? Primeiro, obrigado pela entrevista, sucesso para você e para o Poder 360 também. Muito obrigado, até a próxima.